A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz de retornar à sua casa para compartilhar com você e com a sua família a Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto soleníssimo, extremamente grave. Vamos falar sobre a violência urbana. Chame a sua família, se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma mensagem importante para toda a nação brasileira. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com muita alegria que temos aqui a presença do reverendo Leandro Lima, pastor da Igreja Presbiteriana em Santa Amaro, aqui em São Paulo, e professor do seminário José Manuel da Conceição. Reverendo Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao Verdade e Vida. É um prazer, uma alegria estar aqui com o irmão, esse programa tão importante para a Igreja cristã, a Igreja Presbiteriana especialmente. Reverendo, o senhor acaba de lançar um livro, Olã, um livro de ficção, a semelhança das Crônicas de Nárnia, e que faz muito sucesso no mundo como inteiro, e o senhor acaba de lançar esse livro. Qual a importância de um livro como esse na formação dos jovens e adolescentes e a população como um todo? Olha, a literatura, de uma forma geral, é muito importante. Quer dizer, as pessoas precisam ler. É tão importante que Deus se revelou através de um livro, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Ao longo da infância, da adolescência, da juventude, a leitura é muito importante, porque ajuda a formar o caráter, ajuda a dar visão de mundo, a dar criatividade. Então, a literatura, a ficção é muito importante, mas nos dias atuais nós vemos muitas vezes a literatura trabalhando no oposto, né? Ao invés de ajudar os jovens, adolescentes, atrapalha porque destrói valores, porque faz chacota da pessoa de Deus, da existência do bem, né? Relativiza todas as coisas, relativiza a verdade, bem e mal se tornam coisas parecidas, né? Então, nós vemos um uso bastante ruim da literatura, né? Mas, por outro lado, também pode haver um uso bom, positivo. Então, o meu esforço ao escrever uma ficção foi justamente poder produzir algo que, por um lado, fosse literatura, as pessoas lessem para aproveitar aquilo que a literatura oferece, porém também trazendo junto com isso uma mensagem construtiva, uma mensagem de vida e não uma mensagem de morte. Hoje é muito comum existir livros da moda, né? E o que o senhor tem a dizer a respeito desses livros que estão na moda, né? Livros de autoajuda e assim por diante. Hoje em dia, os livros que mais fazem sucesso, né, os livros que aparecem nas listas dos mais vendidos das grandes livrarias, geralmente são livros que ou trazem uma mensagem de autoajuda muito rala, né, ou então, no lado da ficção, são esses livros que eu disse que são construídos em cima de uma visão relativista de mundo, né? Bem e mal não são realidades únicas ou opostas, são misturadas, verdade e mentira não existe, tudo é relativo, né? E, de uma forma geral, esses livros fazem mal para as pessoas, ainda que elas possam se divertir lendo as boas histórias, mas, de uma forma geral, produz coisas ruins. Se entrar numa livraria hoje, você vai encontrar provavelmente os 2 livros mais vendidos da atualidade, ou aquela ficção chamada Guerra dos Tronos, que é um estilo parecido também com o que eu escrevi, ou então esse 50 Tons de Cinza, que é um livro que também aparece muito, que é um livro erótico, um livro que é escrito para mulheres, com o objetivo de tornar essa questão do erotismo uma coisa aceitável, corriqueira, crianças lendo, meninas, adolescentes lendo. O outro que eu falei agora há pouco, como Guerra dos Tronos, é um livro que inclui nas suas narrativas tudo aquilo que você pode imaginar de coisa sórdida, de coisa baixa, de coisa decaída, e transmite isso de uma forma como se fosse o normal, o real, o corriqueiro. Crônica de Nárnia se tornou um best-seller no mundo inteiro, principalmente depois dos filmes, né? E como é que o senhor espera que o Olã se torne uma Crônica de Nárnia no Brasil e no mundo?
Quem dera, né? Quem dera. É mais uma tentativa de escrever um livro, né, baseado no mundo hebraico antigo, a palavra olam, né, que é o título, significa eternidade na língua hebraica. Então eu procurei construir um mundo, digamos assim, um mundo, uma existência, uma época, com muitos dados da Bíblia hebraica, da história hebraica antiga, mas claro, uma ficção, uma história como Crônicas de Nárnia. Desenvolvo uma história que vai criando corpo, à medida que os personagens principais vão desenvolvendo a trama, digamos assim, né? E enquanto isso eu vou também falando sobre as realidades, sobre Deus, sobre o bem e o mal, sobre o que é certo e errado e a própria questão da redenção, né? Nós vamos, através do livro, mostrando um pouco disso para o leitor. Esse é o primeiro volume, serão 3, se Deus quiser. O volume 2 eu tenho planos de lançar até o mês de março, agora do ano de 2013. E o volume 3, para finalizar, aí lá em 2014, se tudo der certo, se Deus nos der graça e saúde. Esse é um livro que pode ser encontrado em qualquer livraria secular, nacional. Uhum. A gente tem conseguido, com a graça de Deus, né, colocá-lo nas grandes redes, Saraiva, Curitiba, Livraria Escultura, enfim, é possível achar por site também. Se a pessoa digitar hoje na internet, no Google lá, Olam, né, que é o nome do livro, Olam, Crônicas, já vai encontrar dezenas de sites fazendo resenhas, sites seculares, de uma forma geral, fazendo resenhas. Está sendo muito bem avaliado, graças a Deus, né? E é fácil de achar na internet, é só digitar Olam Crônicas no Google que acha. Reverendo, muito obrigado. Leve o nosso abraço lá à Igreja de Santa Amaro, os amados irmãos lá. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais. E tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça.
Nós vamos tratar então do assunto proposto para hoje, que é violência urbana. E vamos conversar sobre esse assunto à luz de Apocalipse 9, de 1 a 11. A violência urbana é uma realidade inegável e dramática. Em recente pesquisa no Brasil, constatou-se que o maior temor do brasileiro é com a violência urbana. As nossas cidades estão se transformando em campos de guerra. Mata-se mais no Brasil, no dia a dia, do que em outros países, estando aqueles países em guerra. As nossas cidades estão se transformando em arenas, num verdadeiro coliseu romano, onde pessoas estão sendo vitimadas truculentamente. Em São Paulo, nos últimos dias, o que se fala é da violência urbana, onde policiais estão sendo mortos, onde pessoas estão sendo trucidadas e onde os cidadãos têm medo de sair à rua por causa de sequestro, relâmpago, por causa de bala perdida. Temos medo dos marginais, temos medo dos policiais, temos medo de sair e botar a cara na rua. Vivemos trancados dentro de apartamentos cheios de cadeados ou com casas cercadas de cercas elétricas. Nós estamos reféns dessa situação dramática chamada violência urbana. Talvez você pergunte, mas quais são as causas da violência urbana? Talvez poderíamos levantar aqui algumas delas. Talvez uma causa seria a falta de exemplo daqueles que estão no poder, que deveriam ser modelo e paradigma para os demais cidadãos. Estas pessoas, ao se miscuírem em práticas criminosas, elas estimulam a prática do crime, porque elas estão lá na proa do poder para serem modelos, para serem exemplos, para inspirarem um comportamento digno da vida. Talvez uma segunda razão é a impunidade. As pessoas cometem delitos, crimes, barbáries e têm convicção de que vão escapar. Hoje, a maior parte dos crimes cometidos dentro das nossas cidades não são investigados e, se investigados, muitas vezes não são exemplarmente punidos. Uma terceira causa é a questão da desestrutura familiar. Uma família desestruturada, uma família onde não tem mais princípios nem valores, onde as pessoas vivem cada um do seu jeito, ao seu modo, e em pé de guerra, é uma escola de desagregação social e estimulante do crime que vai levar a cidade, vai levar a população ao desespero. Uma outra razão seria o problema das drogas. Hoje, 96% dos municípios brasileiros estão vivendo o drama do crack e de outras drogas mais modernas, sintéticas, que têm empurrado a população brasileira, mormente a nossa juventude, a uma situação de desespero, de dependência. E essas pessoas então se entregam a toda sorte de delinquência social que vai culminar na violência urbana. Talvez um outro fator estimulante seja a nossa mídia. Em nome do Ibope, porque notícia boa não vende jornal, notícia boa não dá audiência, os nossos programas televisivos exploram por demais a questão daquilo que é nocivo, daquilo que é mal, daquilo que é violento. Falta na mídia exemplos positivos que vão estimular as pessoas à prática do bem. Se você parar para observar, os nossos telejornais estão recheados de violência. Passa-se uma imagem desastrosa da realidade social, enquanto aqueles exemplos que poderiam inspirar as pessoas à prática do bem são omitidas na imprensa. Se você olhar, por exemplo, os filmes de Hollywood, eles contêm um índice de violência
insuportável, talvez mais do que a própria realidade. E estas mídias acabam se tornando escolas do crime. Portanto, a violência urbana é um resultado, é uma somatória de todas essas causas em conjunto. Você percebe que até mesmo as práticas esportivas, sobretudo as artes marciais, estão se tornando cada vez mais violentas. É como se nós estivéssemos voltando à Roma antiga. É como se os nossos lugares de esportes fossem o verdadeiro coliseu romano, onde sangue precisa ser visto, e quanto mais violento for a prática, mais a população aplaude, mais os espectadores entram em delírio de comemoração. É hora de pôr o pé no freio, é hora de fazer uma análise. É hora de fazer um levantamento de quais são essas causas, quais são essas consequências, e nós termos discernimento para entender o que está acontecendo e para buscar uma solução para o que está acontecendo. O texto de Apocalipse, capítulo 9, versos de 1 a 11, nos traz um retrato desta dramática realidade da violência urbana, desse distúrbio social, desta angústia avassaladora que ataca o homem, a família e a sociedade. Esse texto está falando da quinta trombeta, e a trombeta são o juízo parcial de Deus ao mundo ímpio, ao mundo que rejeita Deus e persegue a sua igreja. Diz que João viu uma estrela caída do céu. E foi dada essa estrela caída do céu, e essa estrela é o próprio Satanás, é o próprio diabo, a chave do abismo. E quando ele abre este abismo, sai deste abismo uma fumaceira e um bando de gafanhotos. E esses gafanhotos saem cavalgada, não para destruir a vegetação, mas para atormentar os homens. E esses gafanhotos vão atormentar os homens como que um ferrão de escorpião. E esses homens vão ficar desesperados a ponto de buscarem a morte, mas a morte vai fugir deles. Quando você olha para a sociedade, quando você olha para o mundo, quando você olha para a questão da violência urbana, quando você olha para o desconforto, para o conflito e tensão social que vivemos hoje, a sensação que você tem é que os homens estão atormentados. Tem dinheiro, tem sucesso, tem fama, tem glórias humanas, tem troféus, tem conhecimento, tem diplomas. Mas o homem não tem paz. Ele vive atormentado. Pessoas que se matam, pessoas que agridem, pessoas que não têm qualquer princípio de tolerância com o próximo. Nós vivemos nessa sociedade doente, nessa sociedade ferida, nessa sociedade oprimida. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. O que é curioso é que o texto diz que esses espíritos malignos, que na verdade esses gafanhotos estão falando de demônios, porque o líder deles é Abaddon e Apolion, o destruidor, que é Satanás, leva as pessoas a um desespero tal que elas pensam que podem escapar pela morte. Quantas pessoas que pensam que a vida não vale mais a pena ser vivida, a vida se tornou um fardo pesado. Quantas pessoas flertam com a morte, flertam com o suicídio, achando que se matarem, escaparão dessa angústia, escaparão do próprio Deus. Davi, no Salmo 139, diz que Deus é inescapável. Se você subir aos mais altos céus, Deus estará lá. Se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, também Deus estará lá. E a palavra abismo, no hebraico aqui, é Sheol, o mundo dos mortos. As pessoas que tentam escapar de Deus, elas não conseguem, nem mesmo pela morte. Essa é uma angústia que a morte não alivia. Porque a morte não é a cessação da vida. Quando o homem morre, ele vai ter que encarar o justo e reto tribunal de Deus e dar conta da sua vida. Mas esses gafanhotos que saem em cavalgada atormentam
os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus. A única proteção para você não ser alvo deste ataque terrível, avassalador, dessas entidades malignas que oprimem os homens, é você ter o selo de Deus, é você ter o selo do Espírito Santo, é você estar em Cristo Jesus, é você ser redimido por Cristo e selado pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. É curioso que Apocalipse 9 vai fazer uma descrição desses gafanhotos. E a descrição que João faz é uma figura inusitada, porque os gafanhotos têm aparência de cavalos, que têm uma coroa na cabeça, que têm rosto como de homem, que têm cabelo como de mulher, têm dente como leão, têm cauda como de um escorpião e têm couraça como de ferro. É claro que você não pode literalizar essa figura, porque você criaria um monstro muito esquisito. Como é que vamos entender isso? É que esses seres malignos, eles são como uma cavalaria que vai marchando e fazendo trepidar a terra com a sua marcha de violência. Quando diz que tem coroas como de ouro, é porque eles têm liderança. A Bíblia fala de principados e potestades, de dominadores deste mundo tenebroso, de forças espirituais do mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas que ainda não se refugiaram em Deus estão na potestade de Satanás, no reino das trevas, na casa do valente. Ainda o texto diz que tem rosto como de homem, significa que esses espíritos malignos são inteligentes, são estrategistas. Eles conhecem a sua vida, eles investigam a sua vida, eles investigam a família, eles investigam a sociedade, eles penetram por todos os corredores e meandros da sociedade. Quando diz que esses espíritos malignos, esses gafanhotos que são parecidos com cavalos, têm coroa na cabeça, que têm rosto de homem, têm cabelos de mulher, e o contexto aqui era dos cultos pagãos, onde as mulheres alucinadas jogavam a sua cabeleira de um lado para o outro, num gesto de sensualidade. Nós vivemos numa sociedade encharcada pela sensualidade, e isso também vai produzindo uma desmoronização, um desmoronamento dos valores morais, e que provoca também a violência. O texto diz que esses espíritos têm dentes de leão porque são destruidores, porque onde chegam, destroem, arrebentam, machucam, ferem, matam. Mas diz o texto que eles têm couraça como de uma couraça de ferro, ou seja, nenhuma arma humana consegue destruir esta força maligna que ataca a humanidade. Esta luta não se trava com armas carnais, mas sim com armas espirituais. A única maneira de nós nos sentirmos guardados e protegidos é tendo o selo de Deus na nossa vida. Na verdade, a sociedade marcha célere, rápido para esta violência descontrolada, porque a sociedade contemporânea não quer que o príncipe da paz reine sobre ela. A sociedade abandonou a Deus, as escolas abandonaram a Deus, em muitas escolas não se pode mais ler um texto da Bíblia, não se pode mais fazer uma oração, em muitas instituições hoje tirou completamente o nome de Deus. O homem quer banir Deus da sua vida, o homem quer ficar independente de Deus, e quando o homem joga Deus para a lateral da vida, esses espíritos dominadores deste mundo tenebroso, que atuam nos filhos da desobediência, começam a agir, e eles se tornam os mentores de toda essa degradação moral e de toda essa violência urbana. É preciso que desde as mais altas autoridades da nação, ao cidadão mais simples, reconheça que não há paz a não ser em Deus. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E a não ser que a nação se volte para Deus, nós viveremos esses conflitos cada vez mais profundos, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas uma nação que se rende ao pecado, uma nação que se entrega à violência, uma nação que se entrega à roubalheira, uma nação que se entrega à corrupção, ela vai colher certamente os frutos amargos deste péssimo investimento. Que Deus tenha misericórdia de nós
Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, que Deus tenha misericórdia das nossas autoridades, que Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu quero orar em seu favor nesse momento. Onde você estiver, ore comigo. Deus amado, eu quero colocar a vida daqueles que nos assistem agora nas tuas mãos. Colocar as famílias brasileiras, a sociedade brasileira, as autoridades constituídas em tuas santas mãos, pedindo-te, ó Deus, uma intervenção extraordinária da tua mão, fazendo, ó Deus, recuar estas forças do mal, estas forças da morte, a fim de que o nosso povo te conheça como Deus vivo e se renda aos pés de Jesus, o príncipe da paz, a fim de que tenhamos um tempo de refrigério e de bonança e de bênção sobre a nação brasileira. É a nossa súplica e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Apocalipse, capítulo 9, versos de 1 a 11, o reverendo Hernandes aborda algumas causas da violência urbana. A falta de exemplo dos líderes, a impunidade, a desestrutura familiar, drogas, apologia da mídia e a evidência do juízo de Deus a uma geração que o rejeita. À luz do texto bíblico de Apocalipse, o reverendo Hernandes destaca os gafanhotos liderados pelo destruidor, atormentando homens que não têm o selo de Deus. Por outro lado, o homem pode ter dinheiro, prazer, sucesso, mas vive sem paz, atormentado. Esses gafanhotos parecem cavalos, como de coroas de ouro, com rosto de homens, cabelo de mulher, dente de leão, cauda de escorpião e couraça de ferro. Isso significa que esse inimigo tem domínio, inteligência, sedução, mas é destruidor, atormentador, inatingível com as armas carnais. O reverendo Hernandes finalizou destacando que a segurança que temos é que nós temos o selo de Deus. E quando nós temos esse selo, estamos seguros e protegidos, pois o diabo é um ser limitado por Deus. Violência urbana. Esse foi o tema do nosso programa de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Acesse agora mesmo o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual e adquira esse um dos 349 mensagens que aqui já foram ao ar. Ou mesmo você pode ligar para 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial. Também pelo nosso site você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo você pode fazer uma doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou mesmo para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, e participar com toda a sua família da Escola Dominical, que tem classes para todas as idades. E à noite do culto vespertino, às 18 horas, você vai dizer ao pastor que você é o convidado do programa Verdade e Vida e que você quer aprender mais acerca da Palavra de Deus. Considerando que temos tido alguns transtornos, o nosso programa Verdade e Vida muitas vezes tem começado com seu horário antecipado. A partir do primeiro programa de janeiro, dia 5, o nosso Verdade e Vida aqui na Rede TV estará sendo exibido das 8h30 às 9 horas. Avise na sua igreja, os seus parentes, os seus amigos, coloque ali um aviso no seu condomínio e no boletim da sua igreja. Verdade e Vida, a partir de 5 de janeiro, na Rede TV, às 8h30. Jesus, o pastor divino. Esse é o tema do nosso próximo programa, deste mesmo horário, desta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca. Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade.
Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br.